Esse livro, na verdade, trata do engraxate, que sou eu, né, de uma criança que, como muitos brasileiros, migram do campo para a cidade, que enfrenta várias dificuldades na infância, né, que vira engraxate, vendedor ambulante, faz várias atividades, vários serviços simples, né? Mas que, acima de tudo, procura, através do estudo e do trabalho honesto, o caminho do sucesso. Então, é uma trajetória de vida real, né? Contado, um romance onde eu conto essa minha história de vida e ali vou revelando ao leitor, aos poucos, os segredos que vou aprendendo na infância para poder enfrentar todas as barreiras da vida. Porque você veja que coisa interessante, Marcos. Quando chegamos neste mundo, nadamos contra 500 milhão de espermatozoides. É mais fácil você ganhar 10 vezes sozinho na loto do que ganhar o dom da vida. O dom da vida é um momento único, é um momento singular. E quando chegamos nessa vida, nós chegamos com a incrível capacidade de aprender, de ensinar, de influenciar, de ser influenciado, que ganhamos de graça. Então o livro mostra que nós não podemos de jeito nenhum perder essa grande dom, essa grande oportunidade, que é o dom de você aprender, de você ser melhor, né? Sim. E eu até revelo no livro que durante a minha juventude eu distancio desses princípios, porque ainda era a época da ditadura. Eu passo a ser um líder estudantil e naquela época tudo que era ruim para os militares, para a minha juventude era bom. Então eu distancio dos ensinamentos do engraxate na medida que passo a acreditar que a solução dos problemas da nossa sociedade, da nossa família, da nossa vida, estaria numa mudança no modelo do regime, né? Quando nós redemocratizamos o país, eu percebi o quanto eu havia distanciado dos ensinamentos do engraxate, que chama para si a responsabilidade. Tá, e o senhor fez questão de alertar, antes da gente começar o programa, que é um livro dedicado principalmente para a mãe, para a mulher, não é? 75% você acha que tem que ler esse livro. Por que isso? Não, na verdade... os homens acham tempo para jogar uma bola, para tomar uma cerveja, e 75% do público brasileiro, leitor, é feminino. Feminino, tá, né? Entendi. Então as mulheres são mulheres que... Mas ela serve como exemplo também, sabe por que eu fiz essa colocação, doutor? Pelo seguinte, hoje a gente tem aí uma negligência familiar que está provocando com que todo esse envolvimento das crianças, jovens com drogas, que não frequentam a escola e etc. Aqui em Rio Preto nós temos casos seríssimos, essas gangues, etc. Eu estou dizendo que seria bom também que as mães lessem esse livro para se informar do que é uma pessoa que saiu relativamente de uma pobreza, passou por fases na sua vida e chegou onde o senhor chegou. Seria interessante, agora eu recomendo mais ainda para que a mãe possa ler esse livro. Eu conto no livro uma história. Eu tinha 8 anos e meio de idade e saí vendendo frango e cabide na rua. E estava passando em frente a uma das casas mais influentes numa cidadezinha que morava, quando uma menina saiu e falou... Qual é a cidadezinha que o senhor morava? Itaú de Minas. Itaú de Minas. Que era castigado pelo pó naquela época. Ah, certo. A natureza, pó de cimento, a natureza morta. E aquela menina vira para a mãe dela e fala: mãe, olha que feio aquele menino vendendo frango e cabide. Frango vivo mesmo, frango caipira. E cabide de pendurar a roupa. Eu olhei para mim e falei: meu Deus, mas que coisa feia, né? Aquele menino vendendo duas coisas tão distintas. Eu andei 2 quarteirões, sentei na sarjeta e comecei a chorar. E aí lembrei da minha infância, quando fui queimado por uma taturana e tive que aprender a lidar com os meus medos. Eu via filmes de terror na parede e aprendi a humanizar os meus monstros. E ali percebi que eu estava sendo paralisado pelo medo do julgamento daquela menina que não refletia, na verdade, o seu juízo de valor. Agora eu fui ver o que aconteceu com essa menina. Hoje ela é uma
uma senhora, tem uma filha, vive em extrema dificuldade, não aceita fazer o trabalho simples, aí o seu ponto de vista, porque ela acha que não é digna dela, mas ela tampouco se preparou para fazer o trabalho complexo, né? E este exemplo é contado num livro, porque quando eu cheguei em casa, pela primeira vez que engraxei um sapato com dinheiro e dei para minha mãe olhou para mim e disse: mas meu filho, você só tem 8 anos, né? E eu disse para minha mãe que eu faria daquele trabalho uma diversão. Então, eu acho que nós subestimamos muito a questão da formação dos nossos filhos. Eu não tenho a menor dúvida, Marcos, eu falo isto de coração, de alma, de uma pessoa que passou por lá, que se as nossas crianças ajudassem a limpar a escola, a fazer a própria comida na escola, que o trabalho seria mais valorizado. Com certeza. Bom, esse livro, O Engraxate que Virou PhD, já está nas livrarias? Já está. Há quanto tempo? Já uma semana. Uma semana, ótimo. Então, eu recomendo você que gosta de uma boa leitura, uma trajetória de vida que vocês acabaram de ouvir aqui, O Engraxate que Virou PhD, Gil Lúcio Almeida, a quem a gente agradece pela sua participação. Se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa nessa entrevista, fique à vontade, doutor. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Gostaria de finalizar deixando a mensagem aqui para o povo de São José do Rio Preto e região, que o Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional existe para proteger você, para proteger a sua vida. Não entregue o que você tem de melhor, que é a sua vida, nas mãos de um profissional não habilitado. Sim. Se entrar no site www.crefitosp.gov.br, você tem a relação de todos os profissionais habilitados, autorizados pelo CREFITO para exercer a profissão. É o seu direito pedir ao seu fisioterapeuta, ao seu médico, ao seu terapeuta ocupacional, a documentação, qual o número do registro dele no conselho, ou qual o nome inteiro, ou qual o número do RG. Você pode, com essas informações... Porque tem muito picareta aí? Tem gente falando que é fisioterapia, não é? Tem muito... O cara fala que ele é fisioterapeuta, mas saber ele é um massagista e tal. Tem muito exercício ilegal da profissão, levando inclusive a danos, a óbitos. Mas o principal, Marcos, aqui na verdade, infelizmente, é a resolutividade. Às vezes você teve a sorte de entregar a sua vida nas mãos de uma profissional habilitada. Foi. E bem treinada. Então você teve resultado, você melhorou o seu dedo. Então é muito perigoso entregar a vida, o que há de melhor, né, nas mãos de um profissional não habilitado. Visite o site, ajude o Conselho nessa fiscalização. Estou rindo aqui, doutor, pelo seguinte, você me fez lembrar uma história, José Bonifácio, né, que tinha lá o time de futebol e o massagista chamava Mário Gago, né, e foram jogar em Araçatuba. Daí um jogador lá caiu fora do gramado, sofrendo, se contorcendo em dores, etc. E o repórter foi perguntar para o Mário Gago o que tinha havido ali com o jogador, né? Chegou no massagista e falou: o que houve aí, Mário Gago, com o atleta, o fulano e tal? Ele falou assim: não foi nada, né? Já ele está de volta. Ele tinha quebrado a perna. Saiu de lá, foi hospitalizado. Tentaram colocar o cara em pé, só que não conseguiram. Ele deitou de novo, né? E o Mário Gago que não tinha sido nada. Imagina se tivesse acontecido alguma coisa. Então, mas eu agradeço muito a sua participação. Eu não preciso nem desejar sucesso para o senhor, porque o senhor já é um sucesso. A gente já está caracterizado aí na sua fala, no seu livro. Com certeza o senhor terá ainda um pouco mais. Muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade.